Fabrício, como é que você se define? Intenso, feroz, apaixonado. Quando eu erro com força, com vontade. Eu não tenho medo da margem. Eu mergulho profundo. No seu livro mais recente, esse aqui, Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde, qual foi o momento da sua vida que te deu um clique que você quis escrever sobre esse assunto? Teve dois grandes momentos. Um deles foi quando eu fiz aquela pergunta boba, infantil, de coach. O que eu vou fazer daqui a 20 anos? E me imaginei no Japão, com a minha esposa, lua de mel prolongada, os filhos crescidos. Até que eu fiz essa pergunta para os meus pais. Meus pais estão com 79 anos, estariam com 99. E dificilmente eles estariam aqui. E eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Porque nós temos uma ideia de que os pais são eternos, imutáveis, provedores. O fato de eu raciocinar a ausência deles, não ter mais o meu pai e as suas boinas, o meu pai e a sua rede, o meu pai e a sua gargalhada de sanfona, a minha mãe sem suas echarpes, a minha mãe tão bonita, tão elegante, ela acorda já pintada. Eu nunca sei quando que ela se pinta. Eu ficar longe da generosidade da minha mãe, aquilo me baqueou. Eu nunca tinha pensado a minha vida sem os pais. E foi quando a viagem ao Japão, a lua de mel prolongada com a esposa, tudo perdeu sentido pela urgência de estar mais com os meus pais. Porque eu percebi que não estava sendo um bom filho. Eu era um bom marido, um bom pai, mas não era um bom filho. Esse livro aqui foi como um pedido de desculpas dos pais? É um pedido de desculpa impregnado de amor, de tempo que eu não dei para eles. Eu tinha um celular com chamadas empilhadas dos meus pais. Eu deixava meus pais para depois. Eu mentia para eles. Eu marcava um almoço com meu pai ou com minha mãe num domingo e não ia. Trocava os compromissos. Deixava meus pais esperando. Tudo isso foi, eu acho que, me fazendo tomar essa decisão e uma consciência difícil. Por isso que eu estou até imaginando aqui que seu livro é um grito de alerta também. Porque o que você está dizendo aí é muito comum, né? Carpinejar, os filhos, você liga para o filho, agora eu não posso atender, estou numa reunião, agora eu não posso, estou isso ou aquilo. Roberta, e pode atender. Eu podia atender meus pais todas as vezes que eles telefonavam. Eu não queria atender meus pais. Eu acreditava que talvez a gente tenha uma compreensão equivocada do papel dos pais na nossa vida. Desde a adolescência a gente guarda uma impressão de que o cuidado deles não é cuidado, mas reprimenda. Que o conselho deles não é conselho, mas censura. O quanto que eu estou me divertindo muito mais hoje, porque eu tenho mais tempo para dar, eu criei esse tempo. O que os meus pais mais querem não é almoçar fora, ou jantar fora, ou levá-los para passear. Eles ficam emocionados quando eu chego de surpresa, no fim da tarde, com um saco de pãozinho quente. Porque eles moram em Porto Alegre. Não, a minha mãe mora em Porto Alegre e meu pai mora no Rio. E você mora em Belo Horizonte. Não é que eu vou visitá-los, eu sempre, no final da tarde, chego com um pãozinho quente.
O pai velho e a mãe velha, o que mais querem é o café da tarde. A glória do café da tarde. A intimidade do café da tarde. É como se o filho nunca tivesse saído de casa, o café da tarde. E também é o imprevisto. A alegria do imprevisto. É o banquete com pouco. O banquete da simplicidade. Que é o melhor de todos. A gente não precisa muito para ser feliz. E a gente não precisa de muito para fazer o pai e a mãe felizes. Eu fui a um espetáculo seu, com seu pai. Lindo. Ele lindo, sentado numa cadeira, declamando poemas dele. Seu pai é um poeta, sua mãe também é poeta, né? O seu pai é da Academia Brasileira de Letras, né? E eu achei aquilo lindo, e você passando por trás da cadeira, às vezes abraçando o seu pai. Hoje você está muito mais íntimo do seu pai? Você está, de fato, íntimo do seu pai? Sim. E também admirar a humildade do meu pai, com 79 anos, subindo ao palco pela primeira vez. Que lindo. Ele que já é um escritor consagrado, que já é da Academia Brasileira de Letras, que já tem mais de 60 livros publicados. Começar no palco como ator, confiar no filho e ser ator, é inacreditável. Como é que você conseguiu convencê-lo? Porque, Carpi, eu sou muito mais velha que você e eu sei exatamente como que era esse contato entre pai e mãe. Hoje os pais abraçam mais e beijam mais os filhos e vice-versa do que na minha época, por exemplo. Eu adorava ficar doente para meu pai me pegar no colo, partir fruta e me dar na boca. Quer dizer, eram os momentos de intimidade que a gente tinha, é quando eu ficava doente. Como é que você convenceu o seu pai, já que você não tinha essa intimidade toda, a aceitar você dessa forma? Eu aprendi com meus pais uma estratégia. Eu apenas usei a estratégia deles. Como eu poderia convencer meu pai a subir no palco e contracenar comigo durante 1h30? Contando a notícia por parcelas. Primeiro eu falei pro meu pai, não, é um recital. Você apenas vai ler seus poemas. Depois eu disse, olha, tem um cenário. Você vai ler os poemas e eu vou contar histórias. Olha, é mais do que um recital, mais do que uma interação, é uma peça. Eu fui contando por partes. E ele tá amando a experiência? Ama. Ele é um menino entusiasmado com a novidade. Sabe o que ele me confessou, Roberta? Esses dias, quando a gente estava na van, depois de mais um espetáculo da nossa turnê. Como é que chama? É Poesia de Pai para Filho. Isso. Ele chegou para mim tão fofo. Meu filho, você realizou meu sonho. Eu sempre quis ser ator. Eu fui levar meu pai ao médico, ele estava com pressão alta. Isso. E o meu pai me deixou a sua carteira e seu celular e foi para a enfermaria. E eu tive que preencher o prontuário médico do pai. Roberta, eu pensei que era apenas uma ficha de entrada. Lá estava tipo sanguíneo, eu Você não não sabia responder. sabia. Alergia à medicação, eu não sabia responder. Cachumba, catapora, sarampo, eu não sabia responder. Eu não sabia responder nada do que perguntavam do meu pai. A gente não conhece os pais, né? Eu, com 46 anos, não conheci meu pai, porque eu recebi meu pai pronto, na encomenda, meu pai. Na amizade, a gente se esforça para conhecer o outro.
Com meu pai eu não me esforcei para fazer perguntas, para saber o que ele passou na infância, na adolescência, quais são os seus desejos. Com o que ele gostava de brincar. O que ele gostava, do que ele não gostava de fazer, o que ele tem medo. A gente não percebe que existem pessoas dentro das funções pai e mãe. Porque a gente vive num país onde há um preconceito contra o velho, né? O lugar do velho é nos porões, no quartinho do fundo, já que eu acho que velho tem que estar na porta de entrada, sempre, sempre, né? Ou seja, você está reconhecendo, e a gente precisa de reconhecer, o valor da velhice, né, Fabrício? E eu vejo como a minha mãe e suas amigas se tratam. Elas têm a mesma faixa etária. E é comovente o jeito que a terceira idade lida com a terceira idade. Deveríamos aprender. A minha mãe e suas amigas chamam qualquer mulher com mais de 60 anos de jovem. Qualquer mulher com mais de 70 anos de moça. E quando é que chega a menina? Qualquer mulher com mais de 80 anos de menina. Elas entendem que envelhecer é rejuvenescer. Tu vai se transformando novamente numa criança. Uhum. É uma doçura que não reparamos, porque temos um preconceito com a nossa velhice. Que projetamos no outro. Projetamos no outro. Uhum. Nós não queremos lidar com a velhice dos pais para não lidar com a nossa própria velhice. E não tem jeito, né? E não tem jeito. Eu falo, bom envelhecer, porque a outra alternativa não é legal, né? Tem razão, Roberto. Agora, no livro você cita tão fofo, porque o livro, gente, a gente se emociona, mas a gente ri também. É divertido conviver com a minha mãe. A minha mãe, sabe, ela anda armada. Como assim? Armada. Eu fiquei espantado. Aí eu levo minha mãe para almoçar. E aí minha mãe, hoje eu não vou na sobremesa porque eu quero comer uma fruta. Ok. Aí a gente compra uma fruta no mercado e ela senta um banquinho de praça e tira uma faca da bolsa. Quem que vai carregar uma faca na bolsa, a não ser minha mãe? Aí ela vai descascando a fruta. E é lindo, porque a faca era a faca da avó minha, da mãe dela. Ou seja, ela continua, ela preserva. Ela descascar a fruta com a faca da nona é estar com a nona. Eu fiquei tão sensibilizado com essa cena que eu estava grudadinho com a minha mãe no banco, né? Não é que ela falou que era a faca da nona, eu fui pro canto do banco para deixar a nona no meio de nós. Ah, que coisa mais linda. Eu espero carregar algo da minha mãe, como ela fez. O quê? Você já Com tem a minha ideia? mãe. Eu quero a caixinha de botões dela. Ah, porque ela pregava os botões das suas camisas. É um circo de botões, tem todos os botões do mundo ali. Você conta essa história no livro, né? No livro. Que é aquilo que você começa a sentir o cuidado da sua mãe com você, né? Ela te colocando em pé, meu filho, cuidado, não mexe não, senão eu vou te machucar. Eu querendo sair e ela me ensinando o que é um abraço, ficando na minha frente, pregando o botão no meu próprio corpo. Ela não me deixava eu tirar a camisa. Ela pregava o botão no meu corpo. Você já fez isso com ela agora, na maturidade? Eu preguei um botão na manga da camisa dela. Você não deixou ela tirar a camisa? Não deixei. E aí? Fiz tudo que ela fazia comigo. O primeiro botão. Porque depois vem outros botões. Depois você se torna um alfaiate do amor. Ô Carpinejar, nós estamos num país, né, que está envelhecendo com muita rapidez e a gente sempre fala da importância do cuidado, né? E aí no livro você é tão fofo que você fala
que você coloca, fala assim, os filhos têm que criar braços nas paredes. Eu, por exemplo, na minha casa eu já tenho, né? No chuveiro, lá dentro do box, as barras e tudo. A gente tem que criar barras. Barras mesmo, daquelas de metal, e barras com os braços, né? Espalhar os braços pelos corredores da casa. É entender que o pai e a mãe vão envelhecer. Não tem como fugir disso. Eles vão adoecer. Não tem como fugir disso. Mas o que a gente pode fazer? É planejar a velhice dos pais como uma gestação. Você fez isso com seus pais agora? Estou fazendo. Tenho feito isso e tenho sido muito mais amigo dos meus irmãos. A gente tem trabalhado o assunto com frequência. A gente tem detalhado o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Porque a gente não vai tratar e não pode tratar a velhice como uma fatalidade, ou um acidente, ou uma maldição. E pelo contrário, não dá para fazer isso. Não dá para tirar também a liberdade dos pais. Ah, não, nunca. Não nem dá, infantilizar. Nem infantilizar. Não dá para confundir lentidão com incompetência. Não. É preciso estar perto. É. E aceitar uma coisa linda que você fala também, acho que eu li aqui, essa questão que quando a gente é pequenininho, e eu lembrei, né, você falando isso, eu comecei a lembrar da minha infância, eu com minha mãe. A minha mãe de 13 filhos, né, e de noite eu ficava, mãe, conta uma história, conta uma história. E ela contava, e eu assim, conta mais, conta mais, conta mais e tal. Eu queria a repetição, né? E depois, às vezes, quando os pais estão velhos, a gente não dá conta da repetição. Eles davam da nossa solicitação de repetir história e tudo, eles davam conta. E depois, mais tarde, a gente não dá conta deles. Eu digo até mais, Roberto. O adolescente, ele é papagaio. Ele conta a mesma história para todos os amigos. Ele repete as mesmas histórias. Vai numa festa, repete as mesmas histórias. É só o velho repetir a história que é caduco. É verdade. E tem uma coisa que você fala no livro também, estou lembrando aqui agora, e é verdade também, eu fiquei rindo sozinha, você dizendo, quando você vai ter um neném, arruma o quarto do neném e põe, se a menina é azul, você hoje está mudando, né? Mas antigamente era mulher é rosa e tal. Mas a gente nunca pensa no quarto para os pais. Não. Meus pais mantêm o meu quarto de adolescente. O quarto quando eu saí de casa. E eu, quando comprei o meu apartamento, nunca pensei em deixar um quarto para os pais. Porque eu não incluía ele na minha vida. Eu não incluía meu pai e minha mãe na minha vida porque eu pensava, eles não precisam de mim. E como eles precisam? É verdade. Nossa, eu me lembro de uma figura muito importante na minha infância, que é o Lanterninha. Do cinema. O Lanterninha do cinema é quando você chegava atrasado no cinema, tinha um Lanterninha com uma lanterna que indicava os lugares vagos. Hoje, eu sou a Lanterninha dos meus pais. Eu sou uma lanterninha à luz do dia. Na hora que eu tô caminhando com eles, e eu sei que eu vou caminhar de um jeito mais vagaroso, e eu caminho como se fosse uma escada rolante, abre degrau, fecha degrau, abre degrau, passinho miúdo. Porque os velhos, eles não dão as mãos. Os velhos dão os braços. É verdade. O meu braço é um cabide do pai e da mãe. Aí na hora que eu tô caminhando com eles, eu sei que o que eles mais querem na vida é uma cadeirinha. É um absurdo a gente pensar nisso. Mas não tem ideia do contentamento quando eu acho uma cadeira. Eu saio pra ir no shopping, restaurante, consultório, ônibus. Na hora que eu vejo uma cadeirinha, eu já aviso pro meu pai, pra minha mãe, tem um lugar vago. Eles ficam com o rosto transformado pelo contentamento. Carpinejar, que seus pais, eles ficaram assustados com essa mudança? Ficaram. Tornar braço, cabide. Eles devem estar numa felicidade, num orgulho desse filho, né? Não sei, eu acho que
Eles estão mais à vontade comigo. Ai. Porque quando eu aceitei a velhice dos pais e a correspondente necessidade de cuidá-los, eu acho que meus pais mudaram o olhar comigo. Antes eles me viam como um menino, como uma criança. Hoje eles me olham como um adulto. Ah, você cresceu para eles. Eu acho que eu cresci. Como é que você lida com o seu envelhecimento? Ai, que vontade de não tomar banho. Ah, não, pelo amor de Deus, banho é gostoso. Você é um cara bem-humorado. Muito. O humor é fundamental, o humor salva. Salva. Salva porque é humildade. Humor é humildade. Humor é reconhecer que nem sempre você está certo. Ou seja, a certeza é mal-humorada. Muito. Nossa! Uma pessoa que é convicta daquilo que ela tem na vida, ou aquilo que ela vai só dar sermão. É, com certeza. E o sorrisão? O que tem? Aí tem facilidade. Eu acordo rindo. Eu acho que o meu ronco, ele já emenda no riso. E se você tivesse um dia de vida, 24 horas de vida só, como é que você ia gastar esse tempo? Eu não ia mudar nada do meu dia comum, porque eu vivo o meu dia como se fosse sempre o último.